Nossa live de hoje, ansioso demais, porque hoje vai ser uma baita conversa. Esse papo com o líder de hoje vai estar muito especial mesmo. E aí eu quero receber cada um de vocês com muito carinho. Olá, meus amigos, chegando, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos para o nosso papo com o líder de hoje. Obrigado aí ao pessoal dos bastidores que já está dando aqui o joinha para mim. Pronto, eu tô vendo que a minha convidada já chegou aqui, já meteu até um hello aqui, cheia de entusiasmo. Gostei de ver, Jovita. Legal, gente, olha, vamos só aguardar um pouquinho pro Instagram, poder chamar as pessoas. Deixa eu já colocar a minha mensagem aqui. Deixa eu já perguntar quem se inscreveu. Já se inscreveu para... Nossa, já estou me sentindo um moleque do pré-primário agora. Para a aula de inteligência emocional. Perguntando para vocês aí. Vou mandar minha mensagem e vou fazer um negócio que eu aprendi que é o máximo, que é deixar ela fixada aqui. Pronto, aí sim, legal, legal. Bom, desses minutos aqui, deixa eu ver quem chegou, quem tá chegando. Pera lá, vamos lá. Bibizinha, Gláucia, sejam bem-vindas. Valmir, seja bem-vindo. Meu aluno Carlos, seja bem-vindo. Vamos lá, Wagner, Socorro, Adriana, seja bem-vinda. Vera, maravilha, gente. Pessoal, é o seguinte, olha só. Quem aqui já faz parte do Papo com o Líder, já coloca para mim o hashtag Papo com o Líder, só pra gente já começar a mapear quem tá aqui comigo hoje, tá bom? E é o seguinte, gente. A nossa live de hoje, você vai fazer uma coisa para mim agora. Você vai lá no seu direct e vai convidar muita gente para participar. Pense em todo mundo que você gosta, pense nas pessoas que você ama, que você quer bem e você convida para a live de hoje. Não é por aquilo que eu vou falar, mas você vai convidar, porque a minha convidada, ela vai contribuir demais com todo mundo hoje. A minha convidada de hoje, a Jovita, que vocês já vão conhecer, ela é nada mais, nada menos do que a maior especialista no Brasil hoje quando a gente fala de gestão de conflitos. Ela sabe tudo e um pouco mais. Já vou avisar para os meus alunos aqui presentes, gente, ó, meus alunos, tudo que você me vê falando de conflito e tudo mais, assim, tudo. Jovita sabe muito mais do que isso e vai poder nos ensinar bastante aqui. Então, por favor, chamem os seus amigos, tá? Opa, como assim, Socorro? Você fez a sua inscrição? Olha só, boa, muito obrigado. Então, provavelmente a Socorro, ela fez a inscrição para a nossa aula de quarta-feira sobre inteligência emocional e ela não recebeu ainda o link. Sabe o que você faz, Socorro? Dá uma olhadinha na sua caixa de spam ou naquela aba promoções, às vezes vai para lá. Se você não tiver conseguido, manda um direct para mim, tá bom? Por favor. Sandrão, Papo com o Líder, boa. Ivana, seja bem-vinda. Solange, boa. Marlon, Tatiana, Aderbal, maravilha. Dani, achei que você não ia chegar. Como você não consegue me escutar? Como você não consegue me escutar, Daniele? Não é possível. Ivana, então a mesma coisa que eu já expliquei. Pronto, Tatiana, seja bem-vinda. Legal. Gente, então é o seguinte, ó, por favor, chamem os amigos de vocês, chamem os conhecidos de vocês. Esse nosso papo com o líder de hoje, ele é imperdível. Para líder, para quem não é líder ainda, quem não ocupa essa posição, mas para todo mundo que se relaciona com pessoas. A gente tem a oportunidade de ouvir uma pessoa com a expertise da Jovita, que vai falar com a gente daqui a pouco, é algo que não é para todo dia. Então, por favor, aproveite e chama as pessoas, tá bom? Maia, meu amigo, bem-vindo. Grazi também, seja bem-vinda. Alexandre,
Cris, estava sentindo sua falta, Cris, estava esperando você. E, gente, ó, já pedi, Fernando, meu querido aluno Fernando, meu coach formado, que já me falou hoje que está ansioso para a aula de quarta-feira. E, ó, pode esperar, viu, Fernando? Eu estou preparando, não está nem pronta a aula ainda, eu estou preparando com carinho, passo a passo, e tá ficando muito bacana, bacana mesmo. Então, se prepara, tá bom? Gente, então vamos chamar os amigos, vamos convidar as pessoas, que daqui 2 minutinhos, acho que já deu tempo da ferramenta do Instagram, avisar todo mundo, eu já quero colocar a Jovita aqui no ar com vocês. Gente, assim, ó, confesso, eu tô até um pouco ansioso para essa live de hoje, sabe por quê? E a gente vai falar de um tema que eu sou apaixonado, falar de conflitos é um tema apaixonante, né? Gestão de conflitos é maravilhoso. E a gente vai ter uma pessoa aqui que é assim, uma pessoa incrível. Fechando esse mês de março, que é o mês da mulher, com uma super mulher. Vocês vão ver a Jovita, eu não sei como é que ela vai estar aí no vídeo. Jovita, ela é pequenininha, mas é gigante, gigante. Competente, estudiosa, uma pessoa assim engajada nos propósitos dela. Vocês vão amar a Jovita. Então, assim, chamem as pessoas para participar, tá bom? Deixa eu ver aqui se a Jovita já está no ar aqui comigo. Opa, deixa eu chamar aqui, deixa eu procurar. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Jovita, é o seguinte, eu vou te adicionar, entrar aí para participar comigo, tá bom? No seu tempo, tá bom? Oh! Que legal, que legal! Tô ansiosíssimo para esse papo com o líder de hoje, Jovita. Eu também, tudo bem? Boa noite. Ah, eu vou contar um segredo da Jovita para vocês já. Já vou deixar a Jovita em conflito. Eu deixei. A Jovita, ela não está acostumada a fazer live assim, né, Jovita? Não, é a minha primeira experiência no Instagram. Dizem que a gente nunca esquece, né? Então, sabe o que significa? Que o pessoal que está aqui, que você vai perceber que é um pessoal maravilhoso, Jovita, maravilhoso. Tenho certeza. A gente tem esse privilégio, então, de estrear você. E acho que, ó, já estou dizendo que essa vai ser a primeira de muitas que você vai fazer. E espero que algumas comigo, viu? Que eu tenho outras oportunidades de ter você aqui com a gente. Com certeza, será um prazer. Legal, Jovita, legal. E conta pra mim, tá em casa? Tá de molho? Tô confinadinha, como todo mundo, né? Tô aqui no Tá escritório de certo. casa, literalmente em home office, como imagino a maioria aí de nós, né? Me conta uma coisa, você tá mais em home ou mais em office? Você sabe que esse é um dos aprendizados, né? Da gente viver no confinamento, é a gente pôr limites também para ter um pouco de home enquanto a gente está no office, né? Porque senão vira Aham, só office, se deixar. É com impressionante, né? Uma certeza. das frustrações, eu diria, que a gente experimenta nessas situações. Acho que está falhando. Você me ouviu? Perfeitamente, Tá pode bom. seguir. Legal. Acho que uma das frustrações é que eu imaginei que eu fosse ter muito tempo ocioso, né? Pois é, E é justo o contrário, né? Eu tô mega ocupada, o que é bom de um lado, mas faz a gente ter que aprender a pôr limites também, porque senão a gente fica só em office, não fica em home, né? com certeza, com certeza. E acho que está sendo um momento, Jovita, de muito aprendizado para a gente se colocar em conexão com a gente, né? Sem dúvida, sem Com os dúvida. nossos familiares. Está sendo bacana isso, né? Essa experiência de todos os dias almoçar em casa com a família, né? De ter essa convivência, conseguindo conciliar aí com as demandas de trabalho que não param. Eu acho que é um aprendizado e uma oportunidade. Se tem alguma coisa boa estar e de fato apreciar a vida familiar, né? Com certeza, com certeza. Jovita, tem uma coisa que eu aprendi com você e Hum, que eu ensino para muitos dos meus alunos que estão aqui, inclusive, participando com a gente. Acho que todos os meus alunos, todos, já me ouviram falar uma frase que eu aprendi com você. hum. Quando existe o acordo, não tem o atrito. Então, eu já quero fazer um acordo com a nossa audiência aqui. Hoje eu vou ficar muito mais no papel de aprendiz, como sempre fui seu aprendiz. Vou te fazer as perguntas e vou mediar as perguntas das outras pessoas. Então, quem tiver perguntas, por favor, manda, que eu vou olhando e vou tentando aqui trazer isso para a Jovita. Tá bom, Jovita? Perfeito, vamos embora. Um prazer estar E, com Jovita, você.
Faz sentido isso? De onde não tem, quando tem acordo, não tem atrito? Falei besteira ou falei a verdade? Não, é super sério isso que você falou, né? Porque muitas vezes o conflito vem justamente de expectativas não explícitas, não alinhadas, não é? Então, se a gente faz Aham. bons acordos e uma comunicação bem transparente, tem uma probabilidade da gente diminuir o conflito, né? E aí eu acho que alguém está pensando assim, nossa, mas o Flávio fez uma propaganda tão grande da Jovita, ele gerou uma expectativa tão grande, mas eu estava tranquilo porque eu sei que não vai ter nenhuma frustração, porque a minha propaganda foi pequena ainda diante de tudo que a gente tem aí para entregar hoje, Jovita. Nossa, eu estou honrada. Eu acho que raras vezes fui tão apresentada assim de maneira tão calorosa, tão charmosa como essa, Flávia. Ah, imagina, imagina. Deixa eu ver aqui, será que o conflito não é gerado normalmente? Peraí, será normalmente pelo líder? Ah, e aí, Jovita, será que os líderes geram muitos conflitos nas suas equipes? O que você acha? Certamente, né? Para pensar um pouquinho na questão chave, né? Uma das pessoas mais importantes das nossas relações de trabalho, sem dúvida, são os nossos líderes, não é? O líder impacta na vida de muita gente. Então, ele tem em si o potencial de gerar conflito, mas ele também tem o potencial de não gerar, né? De gerar encontros, de gerar acordos. Eu acho que é uma questão muito de como é que o líder se dá conta da forma como ele se comunica com o seu time e o quanto ele também está aberto para ouvir feedback, quanto espaço ele dá para as pessoas se posicionarem e aí ele poder perceber quando é que ele eventualmente está gerando um conflito inadvertido, né? Assim, sem se dar, sem haver percebido, né? A gente precisa do feedback do outro e o líder precisa muito desse feedback, né? Jovita, você acha que o momento do feedback, ele é, por excelência, um momento de conflito ou não necessariamente? Olha, Flávio, eu acho que a gente primeiro precisa alinhar o que a gente chama de conflito, né? Quando a gente começa a falar do tema, porque, se você me permite, a gente volta, responde isso daqui a pouquinho. Eu acho que é melhor a Claro. gente dar esse passinho atrás e alinhar o que a gente entende quando a gente usa o termo conflito, porque aí a gente consegue responder mais facilmente a tua pergunta, tá? Vamos lá. Então, vamos embora, né? Eu falo que eu costumo trabalhar com uma visão muito peculiar sobre o que é conflito, né? E não é uma visão só minha, claro, eu sou uma das privilegiadas, como você, né, Flávio, que propaga esse olhar, essa visão sobre conflito. Mas é uma visão que vem, bom, primeiro da psicanálise, né, mas que foi, de alguma forma, estruturada num trabalho de um psicólogo americano chamado Dr. Elias Porter, que deixou esse legado aí para a humanidade, né, que é a sua interpretação, a sua leitura do que é conflito. E eu acredito profundamente nesse olhar, né? Olha, a gente está recebendo aí já um convidado meu também, Ronald, tudo Que bem? legal, né? Ronald, Ronald, um super amigo, né? Cliente, parceiro de vida já. que legal, que legal, que Muito legal. legal. Eu não vi se Seja tem muito outros, não consegui bem-vindo. ver todo mundo que entrou. Depois a gente dá uma olhadinha aí. A gente fica em Mas conflito aqui, porque é tanta gente, a gente vai se perdendo, né? é muita informação, né? Lembra que é a minha primeira no Instagram, então. Mas Mas vamos vamos lá. lá, O que Jô. que é conflito? Né? A gente entende que conflito é uma reação de defesa, na verdade. Então, nosso olhar sobre o que é conflito, o conflito não é a discussão com alguém, o bate-boca com alguém, né? Porque muita gente confunde conflito com uma discussão, né? Com um Uhum. enfrentamento com alguém. E para nós isso é só uma das possibilidades, uma das reações possíveis, né? Que você pode perceber e manifestar durante o conflito. Mas no fundo, o conflito, na verdade, é a experiência interna que se deflagra toda vez que a gente experimenta uma ameaça. Tá? Então, é Sim. esse que é o ponto peculiar. O conflito é o que está acontecendo dentro de nós. E pode ou não se manifestar com uma discussão com alguém. Mas ele é muito mais anterior a isso, né? É essa sensação de mal-estar, é essa sensação de desconforto que gera um estado de alerta, um estado de atenção toda vez que a gente reconhece alguma ameaça no ambiente. Perfeito.
Então, aí a gente Então, consegue voltar. legal, legal, legal. Voltar na sua pergunta, né? Se feedback pode gerar conflito. Sim, se a pessoa experimentar durante a conversa de feedback com alguém, se ela experimentar uma ameaça nessa conversa, se ela sentir desta forma, provavelmente ela vai entrar em conflito, tá? O que não quer dizer necessariamente que ela vai debater e discutir com a pessoa que está dando feedback, mas ela pode experimentar essa sensação de mal-estar e de desconforto, né? Talvez ela não exteriorize esse desconforto, mas ela pode internamente lidar com isso e ser resistente ao processo. Perfeito, e o que torna bastante complexo e ao mesmo tempo muito importante para a gente que é líder, ser capaz de desenvolver essa habilidade de perceber quando alguém está em conflito. Porque às vezes o conflito é silencioso, né, quando ele é manifesto, quando ele está explícito, é mais fácil, você sabe o que está acontecendo. Mas quando ele está ali subliminar, né, onde a pessoa não se posiciona, não se coloca, às vezes o líder está achando que está tudo bem, e na verdade não tá, né? Então é muito importante a gente desenvolver essa habilidade que requer sensibilidade, mas não só sensibilidade. Eu falo que é uma habilidade mesmo, de aprender a perceber quando alguém está em conflito. Legal. Jovito, até embalando aqui na pergunta que o Fabrício fez, né? Ele fez um comentário que ninguém gosta do feedback negativo. Eu vou até ajustar para feedback corretivo. Eu gosto mais sempre do termo corretivo, né? Mas eu entendo que o momento do feedback corretivo, ele é, por excelência, um momento onde a gente se sente ameaçado. Por mais que racionalmente eu entenda que aquilo me traz um valor, um ganho, emocionalmente é um momento de conflito, né? Ou dá para a gente pensar numa relação de feedback corretivo no nível de confiança tão bacana que não exista desconforto? É possível? Sem dúvida, Flávio, sem dúvida. E eu vou dizer para você algo ainda mais curioso, né? No fundo, eu acho que muitas pessoas esperam do líder esse feedback corretivo. Eu gosto muito do termo também, prefiro do que usar o negativo, né? Eu costumo dizer, talvez seja a mesma lógica que você usa, que por princípio todo feedback deve ser positivo, né? Ou seja, a intenção é que é positiva, né? É uma intenção construtiva, né? Então, se você conseguir transformar essa conversa do feedback de corretivo, né, de correção aí de rumos, numa abordagem construtiva e conseguir mostrar isso para o indivíduo, você pode conduzir, aí chega nesse nível que você falou, de uma conversa num nível de confiança tal que a pessoa não vai se sentir ameaçado. Que o ponto, assim, não é qualquer tipo de desconforto que gera conflito, tá? É ameaça. Ok. Ah, então não é qualquer desconforto. É só quando aquilo me ameaça de alguma forma. Sim. Perfeito, Que aí perfeito. tem outro Então, ponto, tá? Que vale a pena. Desculpa. fica à vontade. Não, o que eu ia pontuar é que é isso. Acho que para entender claramente esse conceito, né, esse olhar sobre o que é conflito, a gente precisa trazer o aspecto da subjetividade que está envolvido aí. Ou Que seja, legal. não é toda situação que você está vivendo que não é a situação que determina se aquilo é um conflito ou não, mas é como você interpreta essa situação. Então, é a sua leitura sobre o que está acontecendo que vai determinar se aquilo é ou não uma ameaça. Então, dependendo do indivíduo, e às vezes você pode dar o mesmo feedback para duas pessoas diferentes, tá? Vamos imaginar um feedback de correção, tá? Para ir bem no exemplo perdão, o nome do indivíduo, do seu colega que perguntou? Na verdade, ele fez um comentário, foi o Fabrício. Fabrício, perfeito. Então vamos lá, na mesma linha que o Fabrício trouxe a questão. Você pode dar o mesmo feedback igualzinho, vamos imaginar essa situação, né? Para duas pessoas diferentes. Pode ser que uma delas interprete aquilo como de fato uma pontuação construtiva. Então ele entende aquele feedback como algo que vai ser um motor para ele melhorar e aí conseguir crescer. E um outro indivíduo, exatamente diante do mesmo discurso, pode interpretar aquilo como uma ameaça, como um ataque à autoestima dele. E aí, meu amigo, ele entra em conflito, né?
Então, Jovita, eu vou deixar um desafio para os nossos líderes aqui. E aí é um baita desafio. Que nós consigamos ter uma relação tão bacana com a nossa equipe, entendendo a individualidade de cada pessoa, entendendo a construção de uma relação de confiança a tal ponto que quando eu der um feedback corretivo, o meu colaborador ele não entra em conflito. Porque mesmo na correção ele está no estado de bem-estar, porque ele enxerga o ganho e não a perda ou a ameaça. Perfeito. Fechado o desafio? Maravilhoso. Olha, Eu queria fazer a pergunta da Adriana. A Adriana foi minha aluna e hoje é minha parceira de trabalho, né? Adriana Cristófano, ela colocou assim: é importante expor o conflito? Ou existem técnicas de como expor de forma mais positiva? Eu acho que ela quer dizer no sentido da pessoa manifestar o que ela está sentindo. Legal. Bom, eu acho que para a gente chegar nesse ponto, também é importante a gente entender o que acontece conosco quando a gente experimenta conflito, tá? Porque a gente recomendar para as pessoas, exponha a situação, né, para tentar resolver é fácil, né? Mas o indivíduo que está experimentando conflito, dependendo de como ele está se sentindo, não é nada fácil fazer essa exposição. Vita, desculpa te cortar, só falar o seguinte: Imagina. o conflito do outro é sempre mais legal do que o nosso, né? É muito mais fácil o conflito do outro do que o nosso. Sem dúvida nenhuma. Mas é um aprendizado, né? A gente não entrar em conflito, nós defendemos, isso é até uma frase do Dr. Elias Porter, né? Ele fala o seguinte: entrar em conflito pode ser uma escolha. Uhum. Então, a gente conseguir escolher. Aliás, eu estava vendo, Flávio, antes da gente começar a live, uma postagem sua falando sobre a Covid-19, como a gente pode ter controle nessa crise, né? A gente não tem controle, você falava disso, né? A gente não tem controle sobre o que vai acontecer, né? Mas a gente tem controle sobre o que a gente faz com isso, não é? Perfeito. É a mesma lógica no conflito, tá? Mas para isso, para você ter controle, né, do que você vai fazer com isso, né, incluindo a escolha de expor o conflito, né, respondendo a pergunta da sua colega, da Adriana, a gente primeiro precisa se dar conta do que está acontecendo conosco. Tá? E normalmente quando a situação, né, deflagra em nós o conflito, geralmente o conflito vem começa com um estímulo externo, é alguma coisa sobre a qual a gente não tem controle, né? Vide aí o que está acontecendo hoje no momento. A gente não tem controle sobre o vírus, mas algumas pessoas entram em conflito mais claramente do que outras, né? Outras pessoas conseguem se manter serenas, o que não quer dizer que elas não estejam preocupadas, né? Sim. E tem outras que totalmente se desestabilizam, né? Então, o conflito vem de um estímulo externo sobre o qual a gente não tem controle. Mas quando a gente está diante desse estímulo, a gente precisa ganhar consciência do que esse estímulo está provocando em nós, tá? Então, a consciência do que eu sinto, é isso? Exatamente, né? Qual é a emoção que está surgindo aí? Por quê? A emoção acontece no nosso corpo. O estímulo é externo, mas a emoção acontece aqui, é uma resposta fisiológica, não é? Então, a gente, eu sempre falo, né? O primeiro passo é você ganhar consciência do que você está sentindo. Ao perceber que você está se sentindo desconfortável, e aí que esse desconforto, de onde vem esse desconforto? Aí você vai localizar qual é o estímulo. E a pergunta iluminadora que a gente precisa se fazer é essa: será que esse estímulo é mesmo uma ameaça? Que lindo isso, é verdade, né? A gente cria umas fantasias, né, nessa hora. A gente interpreta, né? Aliás, é uma necessidade humana também, né? A gente tentar entender o que está acontecendo. É uma necessidade humana universal, a gente quer entender. E aí, ao tentar entender, a gente muito rapidamente forma uma interpretação sobre o que está acontecendo. Mas nem sempre a nossa interpretação, ela é verdadeira, né? É claro que hoje, né, se a gente usar de novo, né, só para falar de algo que está bem presente, a questão do Covid é uma ameaça concreta para todo mundo. Concreta, sem dúvida. Mas nem toda ameaça é assim concreta, né? Às vezes a gente entra em conflito, vamos lá de novo no feedback, não é?
a gente ouve, né, do nosso líder ou de um colega de trabalho, que o feedback não vem só do líder, né, vem do cliente, vem do colega, enfim. Em casa, né, da nossa família, também estão toda hora nos alimentando, né, com feedbacks. Então, às vezes a gente recebe esse feedback e a gente interpreta aquilo como uma ameaça. Mas a pergunta é iluminadora, será que a intenção da pessoa é nos ameaçar? A maior parte das vezes não é. Né? Muitas vezes o feedback é justamente construtivo e a gente que está interpretando como uma ameaça, não é? E às vezes o outro, ele tá só achando um jeito de se defender de uma situação que para ele é conflituosa também. E acho que até cabe aqui, Jovita, a pergunta que o Maia fez, ele perguntou assim, né? Posso entender que a falta de segurança profissional leva um líder a gerar conflito, ou seja, quanto mais inseguro na posição ele está, mais esse líder acaba disparando conflito nos outros. Acho que faz todo sentido isso, né? Total, total, né? Segurança é também uma necessidade humana das mais primitivas, né? E por isso que esse cenário de incerteza que a gente está vivendo, ele traz muitas ameaças. Ele traz uma ameaça concreta à vida, mas ele até por conta mesmo da questão da recessão econômica, né, que se apresenta, ele traz outras ameaças juntas, né? Porque a gente começa a se perguntar, meu Deus, será que eu vou conseguir gerar renda suficiente para sustentar a minha família? Não é? E aí eu estou falando de emprego, estou falando das empresas, né? Não só os profissionais estão sob ameaça, mas as empresas estão sob ameaça de subsistência, enfim. Então, qualquer sentimento de insegurança, e aí volta na questão né, do feedback. Então, se o líder está se sentindo seguro, ele traz isso no feedback também como um tom ameaçador, ele gera insegurança no outro, e aí a gente tem essa contaminação do conflito, porque sim, né, eu costumo dizer que emoções também são contagiosas. Né? Com certeza. Com certeza. Então, o líder precisa ficar muito atento. E eu falo que assim, o líder também é gente, né? Nós somos só seres humanos. O líder também precisa ficar atento e gerenciar suas emoções nesse momento, porque as emoções dele, de insegurança, de tensão, essa pressão toda que a gente está vivendo, pode contagiar o seu time e colocar todo mundo em conflito, e aí a situação fica muito mais difícil de gerenciar, né? Com certeza. Jovita, aí tem uma pergunta que o Paulo Vinícius fez aqui, que é o seguinte. Essa aqui eu tenho certeza que você vai gostar de falar disso. Há potencial criativo e construtivo em um conflito? Ou seja, um conflito pode ser produtivo, Jovita? Olha que legal, ótimo. Muito Meu bem. aluno, viu? Muito bom, a gente está todo mundo em sintonia aqui, né? Porque as perguntas são só uma escada para a gente poder aproveitar e compartilhar esse olhar, né? Então, vamos lá. Eu também acho importante a gente diferenciar os termos que a gente usa, né? Porque as palavras, a gente vai pondo significado nas palavras e a gente precisa alinhar do que a gente está falando de tempos em tempos. Então, na nossa linguagem comum, a gente usa conflito como sinônimo de pensar diferente. As pessoas falam de conflitos de ideias, né? Como ter ideias de visões diferentes sobre o que está acontecendo também é um conflito. E aí, do ponto de vista psicológico, a gente diferencia essas duas situações, tá? Uma coisa é pensar diferente, ter ideias diferentes. A diversidade, né? Para usar bem o termo que está também em pauta, né? Diversidade é extremamente rica. Ela é valiosa, porque o pensar diferente faz a gente crescer, e é exatamente isso que o Paulo Vinícius trouxe, né? Ele traz esse potencial criativo. Se a gente pensar todo mundo igual, a gente não acha as melhores soluções, a gente fica sempre né, na média, né, que gera a mediocridade, né? Mas a diversidade, ela enriquece. Então, o pensar diferente precisa ser cultivado. Agora, eventualmente, o pensar diferente pode gerar conflito, do ponto de vista psicológico, tá? Então, quando eu estou me referindo a conflito aqui, eu estou falando desse conflito psicológico que se traduz, né, na percepção de uma ameaça, tá? E esse a gente não devia cultivar. Esse não enriquece, esse empobrece. Então, deixa eu ver se eu entendi, Jovita. Vamos lá. Pensar diferente
que não necessariamente leva as pessoas para um conflito, isso é bastante positivo. Agora, o estado interno de conflito que pode surgir diante de uma divergência de opinião não é necessariamente algo positivo, não dá para ser produtivo. Ou dá para ser produtivo também esse estado interno? Olha, é mais difícil, por quê? O que acontece quando a gente está sob a ameaça, né? Então, no conflito psicológico aí de se sentir ameaçado, a gente perde habilidades preciosíssimas de comunicação. E aí é Perfeito. que a coisa complica. Porque a Tá. gente, sabe qual é a primeira habilidade de comunicação que a gente perde quando a gente entra em conflito? A habilidade de ouvir. E aí, sem ouvir, não dá para a gente aproveitar a diversidade de ideias, percebe? Então, o ideal é a gente conseguir trabalhar as diferenças no campo da zona de conforto e não na zona de desconforto, tá? Então, o que é um cuidado quando a gente está querendo fomentar a troca de ideias com alguém? É fomentar a troca de ideias sem ameaçar as pessoas, não é? Perfeito, perfeito. Jovita, deixa eu te falar uma coisa aqui, olha, eu estou recebendo alguns elogios, tem um da Tati aqui, que ela falou, e esse aqui é verdade, já participou de muitas lives Uau! comigo, mas ela falou, essa está demais! E a Tati, Uau! inclusive, já fez live comigo, então quero agradecer e pedir para o pessoal mandar os coraçõezinhos para a gente, eu tô sentindo falta de coração aqui para a gente, viu, Jovita? Mas muito legal, o pessoal está Legal. adorando, que bom. Eu não tinha dúvida de que isso fosse acontecer, Jovita, eu não tinha a menor dúvida que você ia arrasar nessa live. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem alguns gestores que eles, inclusive, usam a expressão de fazer uma gestão por conflitos ou colocar as pessoas num estado de desconforto para que as pessoas sejam mais produtivas. Você acredita nisso como recurso de gestão, Jovito, ou você abomina? Pois é, se a gente olhar, né, de novo, o que as pessoas estão falando quando elas falam de liderar por conflito, tá? Porque outra vez, se as pessoas estão falando de usar, né, de explorar a diversidade de ideias e de opiniões com espaço democrático, né, vamos usar bem esse termo, ou seja, um espaço que as pessoas podem falar e ser ouvidas, isso é positivo. Agora, em Legal. geral, quando as pessoas usam essa expressão, Flávio, de liderar por conflito, eles estão se referindo a Maquiavel, né? Né? Só para a gente usar aí uma referência histórica, né? Quando Maquiavel escreveu lá O Príncipe, ele estava desnudando o rei, não é? E mostrando a estratégia de governar, dividir para governar, não é? E aí gerar o conflito, porque quando as pessoas estão conflitando entre elas, aí elas não Tá, questionam o poder do rei, e o rei podia, então, governar de forma do jeito que ele quisesse, né? Com todo o poder na tá. mão dele, né? Primeiro que isso já não cabe mais, né? No mundo corporativo, hoje, onde a gente tem tantos desafios, Flávio, com esse mundo, né, que está se transformando, enfim, que a gente está vivendo. Bom, a gente já não sabe mais qual é o normal, né? A gente está vivendo um novo normal, é esse que a gente está encontrando agora, que tudo está sendo questionado, né, sendo interrompido, né, sendo transformado de uma forma muito abrupta. A gente não tem espaço para disputa de poder, né? Eu nem gosto muito de tocar nos temas políticos, mas não dá para a gente não falar de política, né? Me entristece muito a gente viver um momento no Brasil onde o nosso principal líder não está em acordo com quem está liderando as decisões de saúde, né? Então, esse descompasso, né? Essa divergência, esse conflito aberto, ele não é saudável para a população, né? Nós, liderados, Uhum. precisamos de uma direção clara num momento de tanta insegurança. E acho que o mesmo acontece dentro das empresas, né? Então, Acho que não. Muito, muito oportuno, Jovita. Assim, e tirando um pouquinho o peso da questão política, mas trazendo isso para as organizações, onde muitas vezes dois gestores, eles, para defenderem pontos de vista, eles criam um inferno na organização e uhum, coloca todo mundo em conflito porque eles querem estar certos, eles não querem realizar. uhum, uhum. Né? Sem dúvida. E aí É fica difícil, né, para as pessoas conseguirem se expor. E aí volta lá na pergunta, que eu não sei se eu consegui concluir, sobre o expor o conflito, se é bom ou não, né? Tá.
que eu acho que a gente nem concluiu, porque eu ia comentar uma coisa importante também sobre reações de conflito, tá? Quais são as reações típicas quando você experimenta conflito? E isso é da espécie humana, tá? Independente da leitura psicanalítica ou da linha psicológica que você quiser olhar, né? Existem 3 reações humanas primárias numa situação de conflito, né? E são todas reações de defesa, né? A primeira é a reação de defesa, o ataque, né? Que é uma reação de Uhum. defesa, tá? Mas Tá certo. é ataque, né? Você ataca o outro, Agressividade. você cresce, você se posiciona, você expõe, você põe o dedo na ferida, é uma forma de se defender do conflito, tá? Tá, Para essas pessoas, o se expor não é um problema, né? Ao contrário, às tá. vezes o problema é justamente que ela se expõe com um baixo controle emocional, então com muita energia, com excesso de energia, e aí vira uma experiência de agressão, né? E aí complica muito também a forma de lidar. A outra forma de lidar é você é aquela pessoa que se fecha, né? E ela não consegue se colocar. Então, a gente fala que ela se torna passiva na hora. Então, ela se fecha, ela Tipo, aceita, ela se submete. É uma forma de tá, uma defesa, submissão. Tá. né? Mas é muito complicado porque para essa pessoa é muito difícil se expor, diferente de quem está no modo de ataque, né? Quem está no modo Uhum. de defesa da passividade, ela não consegue se expor, ela engole em seco, ela baixa a cabeça, às vezes ela aceita, não quer dizer que ela está convencida, né? Mas Uhum. para ela se expor tá fora de cogitação naquele momento, no momento que ela está sentindo a pressão desta forma, tá? Então, muita gente, né, usa isso como parálise, né? Ou fuga, Tá. né? E a terceira opção é justamente aquela pessoa que ela trava, né? Na verdade, essa é a parálise, né? Ela trava e ela não, ela fica tentando pensar, mas não consegue também se colocar. Então, você tem aquele que se abaixa, né? Se cede, e aquele que trava, né? E Tá. também não se posiciona ali. Então, são reações muito diferentes. E, Entendi. e a gente pedir para a pessoa, nesse momento, se expor, se ela não está no modo de ataque, que tem energia para fora, às vezes é muito difícil. O que ela consegue fazer simplesmente é ceder, né, naquela hora, sem necessariamente estar convencida. Legal, legal. E Jovita, a Adriana fez uma colocação aqui que acho que dá pano para manga para a gente. Ela falou assim: você pode desafiar o time, porém sem gerar conflitos. Qual é o limite? Qual é o ponto? Até onde você faz um desafio que é positivo, que tira positivamente da zona de conforto, e a partir de que momento isso gera o conflito que deixa a pessoa menos inteligente, menos lúcida? Legal. Bom, eu acho que o desafio é um motor para o crescimento humano, tá? Nenhum de nós, né? Então, assim, Adriana, super 10 esse ponto, porque nenhum ser humano cresce na zona de conforto, né? Já Ela é dizia uma das minhas Freud, melhores né? alunas. Oi? Ela é minha aluna nota 10. Muito bem, parabéns. Já dizia Freud, né? É na frustração que a gente cresce, é diante do desafio, é tendo que pedalar mesmo para ir atrás, que a gente vai conseguir evoluir, né? A zona de conforto, essa coisa da estabilidade, né? Isso é muito nocivo para o ser humano, porque a gente acaba se acomodando e aí perde a mão. Então, desafiar é muito importante. O que eu acho que precisa ficar claro, né? Primeiro, assim, quando o líder joga o desafio, ele tem que ser muito transparente na comunicação para mostrar o que ele está buscando com esse desafio. Tá? Então, a clareza de intenções para que as pessoas não interpretem intenções ocultas ali, né? Excelente. Acho que esse é um Legal. ponto importante, tá? O líder conseguir traduzir isso, né? Traduzir qual é a verdadeira intenção dele, sem deixar margem para a pessoa achar que tem ali, puxa, ele está me desafiando, ele vai me testar, e aí se eu não for bem aqui, eu tô morto, né? Enfim, esse tipo de fantasia a gente não controla.
O segundo ponto, que eu acho que é importante, você pergunta qual é o limite, isso é muito difícil de dizer, porque a régua é individual, né? A minha leitura, o quanto que eu vou entender, interpretar aquele desafio, né, como algo produtivo, positivo, ou quando aquele desafio está além daquilo que eu consigo abraçar e aí se torna uma ameaça para mim, isso é muito subjetivo. Então, é muito importante que o líder conheça a sua equipe. Excelente. Porque aí quando ele conhece, quando ele investe tempo para ouvir, para conhecer, ele vai conseguir mensurar, né? Qual é o tamanho do desafio adequado para cada um da minha equipe, porque a régua é diferente, portanto os desafios têm que ser diferentes e apresentados também de formas diferentes, dependendo de com quem eu tô, de quem eu tô liderando, né? Naquela situação. Perfeito, Jovita. Perfeito, perfeito. E aí, Jovita, eu até quero fazer uma brincadeira com você, que é assim, né? Eu tinha preparado aqui as minhas perguntas. Vou contar para todo mundo, Jovita, eu vou contar. Eu fiz um roteirinho de perguntas aqui para Jovita, né? E passei para Jovita essas perguntas. Só que eu não fiz nenhuma ainda, porque o papo estava tão gostoso, tão bacana, que não deu, né? Mas uma pergunta que eu tinha deixado é o seguinte, porque, gente, a Jovita, ela é uma especialista em comunicação e gestão de conflitos. E, Jovita, é uma coisa ou são duas coisas? Como é que funciona isso? Legal, legal. Bom, sem dúvida, essa pergunta era para ser a primeira, não era? Era número um. Ah, muito bom. Então, claro, Flávio, que são duas coisas muito conectadas, né? Porque muitos conflitos se originam de falhas de comunicação, tá? E veja, eu coloco falhas de comunicação no sentido bem amplo, porque não necessariamente quer dizer que o líder comunicou errado, né? Uhum. O desafio da comunicação é que não importa o que a gente fala, o que importa é o que o outro entende, né? Perfeito. Então, o líder pode ter feito um lindo script, né? Falando aí de roteirinho, né? E mesmo assim a gente não controla como é que o outro interpreta aquilo que a gente está falando, tá? Então, sim, comunicação está diretamente ligada ao conflito nessa medida em que aquilo que eu falo pode ser interpretado de uma forma ameaçadora por outra pessoa, independente da minha intenção de ameaçar ou não, tá? O segundo, mas, né, eu costumo dizer também que a comunicação, ela é o caminho para a gente solucionar os conflitos, né? Legal, Abrir o legal. canal de comunicação, se dispor a ouvir, né? Dar o tempo para o outro falar, traduzir, né, aquilo que a gente comentou agora há pouco, as verdadeiras intenções por trás das nossas atitudes. Quanto mais eu conseguir abrir isso de forma transparente, só para usar um termo que alguém escreveu agora há pouquinho aí no chat. Sim, foi a Cristina. Exato. Isso ajuda muito a diminuir, né, os ruídos e, portanto, diminuir o conflito. Gerenciar o conflito passa por você também fazer abordagens de comunicação. Mas eu acho que o conflito vai além da comunicação, tá? Porque tem hora que o conflito não vem de uma falha de comunicação, ele vem do contexto, de algo que está acontecendo que está fora do nosso controle, que é, por exemplo, né, o que a gente está vivendo agora, exatamente nesse momento, né? Então, há Uhum. situações que não são comunicação e que também geram conflito, tá? Mas a comunicação pode Perfeito. ajudar a resolvê-los. Por isso que você conhece os dois, Jovita. Sem dúvida, estão muito Inclusive, ligados. olha, já teve gente pedindo aqui o seu contato do LinkedIn, tá? Então, gente, fiquem com a gente que a Jovita não só vai deixar o contato da LinkedIn, vocês já podem colocar a Jovita, se conectar com a Jovita no Instagram. E também, depois eu quero que a Jovita fale um pouquinho do trabalho dela, que ela faz um trabalho incrível. Então, assim, aguenta a mão aí, gente, tá? E, Jô, teve uma pergunta do Carlos aqui que eu acho que é muito oportuna. Ele perguntou o seguinte: como tentar identificar se uma pessoa está em conflito ou não quando sua produtividade está sendo afetada? Ou seja, caiu a produtividade, o resultado caiu. É por causa de conflito? É sempre conflito? Nem sempre? Como que identifica isso? Legal, legal. Bom, nossa, essa pergunta é super interessante, né? Porque às vezes há pessoas que durante uma situação de conflito você vai ver direto o sintoma inicial vai aparecer na produtividade. Mas tem outras pessoas que se mantêm produtivas mesmo diante de conflito, né? Depende muito da atividade que ela está fazendo, tá?
Mas vamos lá, o primeiro passo é conhecer as pessoas, né? Então, quando você conhece a sua equipe, você sabe qual é o jeitão, o perfil, né? Daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, a sua observação é muito importante. Você percebeu que a pessoa está demonstrando uma atitude, um comportamento um pouquinho diferente, ou, né, de alguma forma diferente do perfil típico dela, para perguntar, vai conversar. Acho que o melhor caminho é o do diálogo. Por isso que eu falo que a comunicação é também a fonte de... Então, a gente tem que perguntar. A gente nem sempre o conflito é visível ao olho nu, né? A gente pode ver alguns indicadores, então a baixa produtividade é algo que é um sinal de alerta e o líder precisa ir chegar mais perto para ouvir da pessoa, e o caminho é o diálogo mesmo, né? Para ouvir. E aí, em cima da resposta da pessoa, ele vai poder avaliar melhor, né? Se tem algum conflito acontecendo ou se tem outra razão que está, né, se manifestando aí na baixa produtividade. Perfeito, Jovita, perfeito. Jovita, eu estou em conflito agora por duas coisas. Ai, meu Deus. Eu estou em conflito, primeiro porque, assim, eu não consegui dar caminho para tantas perguntas e comentários que vieram hoje. Então, eu não consegui atender a todo mundo, porque realmente é um tema apaixonante e a gente vai. E estou em conflito porque nem as minhas perguntas eu consegui fazer. Então, a gente já vai precisar, para eu sair desse conflito, a gente vai precisar depois ter um outro momento nosso aqui, viu, Jovita? Maravilha, vamos embora. Falar sobre motivação, que é a sua expertise. Então, eu queria até que você pudesse nos contar um pouquinho, Jovita, do que você faz, qual o seu trabalho, como as pessoas podem chegar até você, para conhecer esse trabalho maravilhoso aí, que a gente já conhece de perto. Tá bom, maravilha, Flávio. Bom, o meu trabalho, você me apresentou, né, dizendo que eu sou expert em gestão de conflitos, em comunicação. The best. The best. Mas eu costumo dizer que a minha expertise é desenvolvimento humano, né? E porque comunicação e gestão de conflitos estão diretamente ligados a esse processo de desenvolvimento das pessoas. Então, o meu trabalho vai muito nessa direção. Ajudar as pessoas a desenvolver as habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal, né? E, claro, de gestão de conflitos, né? Eu tenho feito isso nos últimos... Ih, vou revelar a idade agora? Vou entrar em conflito agora. Vamos lá, vamos dizer que faz uns 20 anos, né, que a gente trabalha aí nessa praia. E aí eu trabalho atualmente, Flávio, essencialmente com treinamento, em sessões de treinamento. Eu não consigo mais fazer coaching, apesar de gostar muito, a minha agenda não permite, e aí eu tive que fazer uma escolha estratégica. Então, quando alguém me procura precisando de coaching, eu indico meus parceiros, e sem dúvida, Flávio, você é um deles, né? Que entende muito também de gestão de conflitos, mas trabalho, enfim, com um grupo de profissionais para indicar quando a pessoa precisa de coaching, e eu trabalho com grupos, né? Essencialmente com grupos. Então, tenho trabalhado aí para grandes empresas no Brasil, na América Latina, com esses temas. E meu outro braço, né, de trabalho é justamente desenvolver facilitadores nessa competência de gestão de conflitos. Então, eu trabalho representando aqui no Brasil uma empresa americana que chama-se Personal Strengths. Então, a gente traz aqui para o Brasil essa metodologia e o inventário de autoconhecimento, essa metodologia do Dr. Elias Porter e o inventário de autoconhecimento que a gente aplica para ajudar as pessoas a se conhecerem e entenderem as suas reações de conflito, né? E formo outros profissionais que queiram usar essa metodologia também. Então, são basicamente as duas formas de atuação que eu tenho e que eu, enfim, compartilho aí com o mercado. Jô, então deixa eu reforçar essa propaganda dizendo o seguinte: muitos que estão aqui são pessoas que já fizeram o SDI comigo. Opa, a Jovita é responsável pelo SDI no Brasil, para formar. Então, por exemplo, quando eu aplico o SDI com vocês, é porque eu fui certificado pela Jovita. Então, se vocês quiserem ter essa mesma competência, a Jovita é o caminho para formar vocês para a aplicação do SDI. Ela é uma fera, eu tô falando, ela é pequenininha no tamanho, mas ela é gigante, gente. Tô falando com vocês, ela é fera.
Maravilha. Flávio, eu vi uma pessoa perguntando se tem algum livro. A gente pode depois, eu te passo, Flávio, e você põe aí na sua rede do Instagram um dos livros que a gente usa da Personal Strengths, que é o Have a Nice Conflict. Tá ali, ó. Quem Então, conseguiu isso. pegar, tá ali, ó. Ali na estante. Bonitinho ali. Have a nice conflict. Legal. Muito bem. Legal. Jô, eu queria muito te agradecer. Foi especialíssimo estar com você aqui hoje. Um momento em que o mundo precisa estar atento a isso. Inclusive, quarta-feira agora, eu vou fazer uma aula aberta sobre inteligência emocional. Legal. Não tem como fugir do tema conflito numa parte dessa aula, porque eu acredito muito que nesse momento da mudança, a gente vai entrar numa próxima etapa da curva que vão surgir alguns confrontos, alguns embates, e nós precisamos ter muita serenidade para lidar com isso. Então, essa aula de quarta-feira é para isso. Então, você trouxe coisas que já enriqueceu muito a nossa discussão. Então, agradeço demais a sua disponibilidade e já quero ter o compromisso de que nós teremos uma outra oportunidade aqui para falar de tantas outras coisas. Maravilha, vamos combinar, não tem problema nenhum, Tá? né? Eu que agradeço, Flávio, e eu queria só deixar um recadinho, né? Já que a gente está com Claro. tantos líderes, não é? Eu acho que nesse momento tão singular, é um momento que vai ficar na nossa história, é um momento difícil, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Eu tenho ficado muito comovida com as notícias que eu vejo dos países que estão vivendo o pesadelo duas semanas à nossa frente, né? Eu espero que a gente não chegue lá, mas enfim, o que a gente vê acontecer na Itália, na Espanha, enfim, é assustador, né? Então, eu queria muito deixar um recado para os líderes que vocês precisam se fazer presentes junto às suas equipes. Vocês precisam ajudá-las a gerenciar essa ameaça concreta que a gente está vivendo, para que elas não reajam, né, direto no conflito, para que elas consigam manter a sua serenidade, né? Então, a dica que fica para os líderes é se façam presentes, né? Mesmo à distância. E aí, quando eu falo se fazer presente à distância, né, essa coisa, esse desafio de liderar à distância, de liderar de forma remota, é algo muito importante que a gente desenvolva muito rápido essa habilidade, né? Então, a dica de ouro é se faça visível. Não só mande o WhatsApp, que a gente hoje tem muito hábito de, né? E aí, tá tudo bem no WhatsApp? É mais que isso que a sua equipe precisa, né? Se faça visível, tá? Marque um FaceTime, um Skype, um Hangout, o recurso que você tiver, mas põe vídeo, deixa a equipe te ver, olhe para as pessoas. Elas precisam, né, que você esteja visível. E o principal, né, mostre uma curiosidade genuína para saber como é que elas estão. Só isso, né? Só para ouvir, para acolher, para estar do lado, né, na medida do possível, já faz uma diferença enorme na sua liderança, tá bom? Jovita, que legal, que legal, que legal. Jô, infinitamente obrigado. E assim, você reforçou algo que eu tenho dito tanto, que a gente está, a distância física não precisa ser uma desconexão de alma, né? A gente pode estar conectado, é isso mesmo, né? Maravilha, que dica linda. Super obrigado. Eu vou desconectar você aqui, porque a gente já está estourando o nosso tempo. Tá bom. E, assim, muito obrigado. Uma gratidão enorme. E depois eu te convido a ler os comentários. Tem tanta coisa bacana que foi colocado aí, que acho que você precisa... isso vai te reforçar na sua bondade com relação ao mundo, Jovita. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo grande para todos. Tchau, tchau. Tchau, Jô. Gente, olha, eu tô realmente muito feliz de ter estado com vocês aqui, de ter trazido a Jovita. Eu falei para vocês que era especial. Não acaba não, né, Adri? Não acaba não, mas ela volta. E lembrando que você vem também, viu, Adri? Pra gente falar de felicidade aqui. E, gente, quem ainda não fez a inscrição para a aula de quarta-feira, para nossa aula sobre inteligência emocional, demorou. Vai ser uma aula incrível, imperdível. É só fazer a inscrição. Flávio, não sei como faz, manda o direct aqui. Eu tô colocando direto nos stories, gente, não tem segredo, tá bom? E fica aí, olha, eu queria encerrar esse nosso papo com a própria dica da Jovita. Se façam presentes com as equipes de vocês. O mundo está precisando da nossa liderança. O mundo está clamando pela nossa presença
aquilo que eu sempre digo aqui no nosso Papo com o Líder. Liderança não é cargo, liderança é atitude, é escolha, é forma de lidar com a vida, com o mundo. Então sejamos essa luz que o mundo precisa nesse momento. A dica que a Jovita deixou é incrível pra gente, tá bom? Gente, fiquem em paz, fiquem em paz. Espero ver todos vocês quarta-feira no YouTube. Lembrando que a aula de quarta-feira é no YouTube, não vai estar aberta no Instagram. Tem que fazer a inscrição para participar no YouTube, que eu mando o link para vocês, tá bom? Fiquem em paz, coraçãozinho para todos. Ótima semana. Ah, e só mais uma coisa que eu estava esquecendo, hein? Por favor, me ajudem com a divulgação da aula de quarta-feira. Nós fizemos um compromisso aqui, vocês iam me ajudar a divulgar. Manda o link para a galera. Nossa meta é a gente ter 300 pessoas na aula de quarta-feira. Nós já estamos com 150 inscritos, mas ainda é pouco, temos que dobrar a meta. Então, gente, conto com vocês, não só para estar comigo na quarta-feira, mas para divulgarem também a live. Ok, gente? Posso contar com vocês? Posso contar? Obrigado pelos corações, gente. Obrigado, viu? Prazer enorme ter estado com vocês. Valeu, Paulo. 10 amigos. Aí sim, gente. Show de bola. Legal. Fabrício, me manda o direct, que aí eu já mando para você no seu direct, tá bom? É isso aí, Juliana. A meta é com a gente. Gente, quem não tiver ainda o link, me manda, por favor, no direct, que eu já sei quem me pediu e já estou mandando direto para vocês, tá bom? Beijo para todos, fiquem em paz, façamos a diferença no mundo e assim a gente vai encerrando esse maravilhoso papo com o líder de hoje. Essa conversa muito especial. Fiquem em paz, gente. Muito obrigado a todos. Beleza, valeu!